Olá, digníssimos, sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a bandeira do Brasil, sobre a história da bandeira do Brasil. Mas Wesley, hoje é dia 7 de setembro. Será o dia da bandeira? Não, hoje não é o dia da bandeira, hoje é o dia da independência, que ocorreu mais precisamente em 7 de setembro de 1822. Mas então o que é que a bandeira do Brasil, de forma exata, tem a ver com o dia da independência? É isso que você vai ver mais para frente. Muita coisa relacionada à nossa bandeira atual se remete a esse dia, a esse período aí de tempos atrás da independência do Brasil à coroa portuguesa. Então eu te pergunto, você realmente conhece a história da nossa bandeira? Roda a vinheta. Digníssimos, muitos brasileiros desconhecem a verdadeira história da nossa bandeira, o verdadeiro sentido e significado de cada um dos elementos, das cores. Temos aí o verde e amarelo, e muita gente acha que esse verde e amarelo, que é característico do Brasil, ele se remete aí às matas e ao ouro. E geralmente o brasileiro também não tem senso de patriotismo. O que a gente vê até após os movimentos políticos aí mais recentes, de 2018, uma ascensão da ideia conservadora ser mais latente na mente das pessoas, dos brasileiros, se identificando com o conservadorismo, com o senso de patriotismo, é que teve um aumento de pessoas vestindo verde e amarelo nas manifestações, inclusive hoje, 7 de setembro, está acontecendo uma manifestação no Brasil, e muita gente utiliza da bandeira do Brasil, das cores da bandeira do Brasil, num sentido, muitas vezes, não patrióticos. E muita gente não sabe o significado realmente do que é ser patriota. E não é esse o foco do vídeo. Não quero falar sobre patriotismo em si. Mas esse assunto está inteiramente ligado com a bandeira, porque a bandeira do Brasil ela é muitas vezes utilizada num contexto patriótico e as pessoas que a usam muitas vezes nem sabem o que estão usando. Muitos conservadores mesmo colocam a bandeira aí na janela de casa, usam as cores verde e amarelo nas suas roupas, nas suas vestes, e muitos sequer realmente valorizam aquilo que o Brasil tem de mais especial. E eu digo aqui, saindo um pouco do tema, que é a nossa cultura pura e propriamente brasileira, e também a nossa história preciosa. Mas vamos lá. Então, se o verde da bandeira do Brasil não significa as matas e o amarelo não significa o ouro, o que então que significa? O que representa essas cores na nossa bandeira? E por isso que essa data de hoje, o 7 de setembro, é muito importante para a gente tratar desse assunto. O verde e o amarelo da nossa bandeira, eles não são de agora, não são recentes. Eles remetem à independência, eles remetem especificadamente a 7 de setembro de 1822. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo. Até 1822, o Brasil era colônia de Portugal. E o Brasil teve várias bandeiras nesse período, todas remetendo à coroa, todos remetendo à coroa portuguesa. Nenhum com identidade própria. Afinal, o Brasil ainda era colônia, não tinha ainda alcançado sua independência. Voltando um pouco mais precisamente no ano de 1645, o Brasil, ainda colônia de Portugal, ele passou a se tornar um principado. O que acontece? Dom João IV, ele deu as terras para o seu filho, o príncipe. E a partir daí, por isso que dá o nome de principado, o Brasil se tornou esse principado. E a bandeira do Brasil deixou de ter o brasão de armas de Portugal, que era comum em todas as bandeiras até então, e ele passou a ter um símbolo um pouco diferente, que é o da esfera armilar. E vocês vão entender direitinho por que eu estou falando de 1655, antes ainda da independência, para explicar um pouco mais sobre a nossa bandeira. Vocês vão entender mais para frente. Guardem esse objeto, a esfera armilar. Em 1822, em 7 de setembro de 1822, ressalto, no dia de hoje, muitos anos atrás, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser independente. Por isso que a gente hoje comemora o dia da independência. E a partir daí, houve uma mudança total na bandeira do Brasil. E ela passou então a ter essas cores que a gente vê até hoje, como eu já tinha dito,
do verde e amarelo, com alguns outros elementos. Nessa bandeira havia, né, o fundo verde, o losango amarelo, a esfera armilar, sobrepondo a cruz da Ordem de Cristo, ramos de café e tabaco, que eram os principais produtos da economia brasileira, a coroa imperial em cima, além de um círculo azul com estrelas brancas. E aí vocês já podem ver a relação que essa bandeira do Império tem com a nossa bandeira de hoje. Então, nesse contexto, o retângulo verde, né, representando aí a bandeira da Casa dos Bragança, de Dom Pedro I, e o losango amarelo representava aí a Casa de Habsburgo, da Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil. E essa bandeira, nessa forma, nesse jeitinho que vocês viram, permaneceu até o golpe, né, o golpe de 89, ou a Proclamação da República de 89. A partir da Proclamação da República, tivemos aí uma bandeira, né, copiada dos Estados Unidos, e ela permaneceu só por alguns dias, só por 4 dias. E depois, no dia 19 de novembro de 89, teve aí uma mudança na bandeira, né, e definitivamente ela passou a ser como ela é até hoje. Então, olha para vocês verem. O golpe de 89, né, muito influenciado pelo positivismo, né, que tem as raízes aí no iluminismo, na crença que a razão é superior, a razão do homem ela é superior, né, que o conhecimento ele parte realmente do homem. Não vou entrar muito nesse assunto, nós vamos gravar um vídeo especificamente sobre positivismo e também sobre o golpe, né, de 89, sobre essa proclamação da República tão exaltada aí nos dias de hoje. Aguardem que vem vídeo especial sobre esses dois assuntos, não é o tema específico de hoje. Como o golpe de 89 teve total influência positivista, eles tentaram abolir, esquecer totalmente os vestígios, os resquícios do Império, né? Só que acabaram mantendo aí as mesmas cores na bandeira. Contudo, tentando esquecer totalmente, né, os resquícios, os vestígios do Brasil imperial antes do golpe de 89, né, ou da Proclamação da República. Mas assim, vários desses elementos que compõem a nossa bandeira de hoje já estavam presentes, né, na bandeira do Império. Quais sejam o retângulo verde, o losango amarelo, a esfera armilar, e agora faço remissão a 1645, né, quando o Brasil se tornou um principado. Aquela esfera armilar daquela bandeira da época, ela representa aí o nosso círculo, ainda presente na bandeira até hoje. Esse círculo representa a esfera armilar, que na época era mais comum, né, para os dias de hoje já nem tanto. E também a cor azul e as estrelas brancas. Sendo que, na nossa bandeira atual, pós-proclamação da República, por ter, novamente digo, influência positivista, temos aí a presença da frase, né, ordem e progresso. Uma frase positivista de Auguste Comte, fundador do pensamento positivista, e essa frase, originalmente, ela era um pouco mais completa, só que não coube tudo na bandeira, eles colocaram somente ordem e progresso. Mas a frase verdadeira era: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Por fim, como a maioria deve saber, as estrelas brancas na bandeira do Brasil representam aí os estados brasileiros e o Distrito Federal. E agora uma curiosidade para vocês, que eu acho que poucos vão saber. Você sabe de onde vem o nome Brasil? Ah, Wesley, ele vem do pau-brasil. Tá, mas de onde então que vem o nome do pau-brasil? O que acontece? Do pau-brasil é extraído uma resina avermelhada, cor de brasa. E daí que vem o nome pau-brasil, por causa da cor avermelhada da resina que é extraída dessa madeira, e também o nome Brasil, que veio de pau-brasil, tem essa origem então, dessa resina avermelhada, cor de brasa. Então, digníssimos, por que é importante a gente trazer esse vídeo para vocês em relação à verdadeira história da bandeira do Brasil, principalmente ressaltando a importância do Brasil imperial e das cores, das casas, para trazer essa verdade. A nossa história brasileira, ela é bela e ela é muito importante, né, para o presente e também para o futuro. Tem uma frase também belíssima do autor, escritor Jorge Santayana, português: aqueles que não se lembram do passado estão fadados a repeti-lo. Então é importantíssimo a gente ter sempre essa consciência da nossa história, procurar saber as verdades, procurar, né, entender de fato o que aconteceu com tudo, né? E esse movimento positivista, esse movimento progressista dos dias de hoje também é uma coisa que se perdura no mundo inteiro e também aqui no Brasil, né? Desde todos os tempos e também ainda hoje. Eles tentam de toda forma apagar a nossa história,
apagar nossa história verdadeira, bonita, aquilo que não condiz com os princípios deles, ou a falta de princípios, de certa forma. Tudo que vai contra o pensamento dessa gente, eles tentam apagar. Eles não aceitam o contraditório, eles não aceitam o contrário. E ainda nos chamam de fascistas, ainda nos chamam de ditadores, ainda nos chamam de extremistas, de extrema-direita, sem nem conhecer de fato o que é a direita e esquerda, o que é o fascismo e tudo. Para essa gente só importa a manipulação. E agora, para você entender mais ainda o que eu estou querendo dizer, vou parafrasear George Orwell, que no seu livro chamado 1984 conta, né, uma distopia fascista que acontece lá com a Inglaterra, e o interesse dos comandantes, das pessoas que têm o poder, fica muito explícito nessa frase: quem domina o passado, domina o futuro. E quem domina o presente, domina o passado. Então, há interesse dessas pessoas em controlar o passado, em apagar a verdadeira história, para que eles possam controlar, não é verdade, o futuro. E acabar assim com a liberdade de pensamento. Então, por isso que a gente está trazendo esse vídeo para vocês. E, de certa forma, também, quero ressaltar aqui a importância do senso de patriotismo. Nós, como cristãos, sabemos que esse mundo é passageiro, que a vida aqui na Terra é passageira, e que a vida aqui no nosso Brasil também é passageira, que o que nos espera, né, tendo fé em Cristo, é uma nova terra, né? Na verdade, é a salvação de alma. Só que Deus nos colocou aqui na Terra para viver, aqui no Brasil para viver. E o Brasil é a nossa terra. Então a gente tem que valorizar as coisas que Deus deu para a gente aqui também. Ser grato por isso. Então eu sou grato por ser brasileiro. Eu aprecio muito a nossa história. As diversas culturas, apesar de muitas, né, serem contrárias ao meu gosto, aos meus princípios, minhas raízes, meus valores, mas o Brasil é multicultural e o Brasil tem sua história muito importante. Então, mesmo sabendo que tudo aqui é passageiro, nós temos que ter esse senso de patriotismo. Isso é importante. A gente precisa, sim, resgatar nossas raízes, também brasileiras, e ter um senso de identidade, um senso de patriotismo, assim como existiu no dia 7 de setembro de 1822, no dia da independência do Brasil da corte portuguesa. Eu quero deixar aqui, para finalizar esse vídeo, um trecho do hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, digníssimos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, curta, compartilhe esse vídeo, deixe a sua sugestão de tema também nos comentários, participe conosco, siga-nos também no Instagram, @canalconservadores. Se você também não gostou desse vídeo, pode sim ter a sua liberdade de deixar o seu comentário, de não curtir, né, de deixar, na verdade, o descurtir, o dislike, né? Tem essa liberdade também. E participe conosco de toda forma, né? Nos apoie intelectualmente também, emocionalmente, de toda forma, nesse nosso projeto de busca pelo conhecimento. Então ficamos por aqui. Estou muito grato por ter vocês mais uma vez, e que Deus vos abençoe. Um abraço. Até o próximo vídeo.